Doutor Carlos, muito boa tarde. Estamos ao vivo. Boa tarde. Muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carlos Eduardo Machado. Eu sou o primeiro vice-presidente do IAB. Estou tendo a honra de abrir esse evento em substituição ao nosso presidente Sidney Sanches, que se encontra nesse momento em viagem ao exterior para o lançamento de um livro de comemoração dos 180 anos do IAB na Universidade de Coimbra, em Portugal. Temos hoje aqui um evento extremamente interessante e relevante. Vamos falar sobre o tema da inteligência artificial, olhar do poder legislativo. Como todos sabem, a inteligência artificial vem tomando espaço em nossa sociedade em vários segmentos, dentro da indústria, da agricultura, no poder judiciário, no setor produtivo, no poder público, né? Enfim, é uma atuação absolutamente transversal em todas as áreas, exigindo prontamente uma regulamentação sobre ela, inclusive no próprio processo eleitoral que estamos iniciando em breve. A inteligência artificial terá um papel muito importante nos programas de propaganda eleitoral e o TSE já baixou algumas normas, criando obrigações para os partidos e seus candidatos, quando de sua propaganda, quando houver a utilização, a edição de imagens com utilização da inteligência artificial. Esse evento aqui é organizado pela nossa vice-presidente, Ana Amélia, que é presidente da Comissão de Inteligência Artificial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Teremos aqui com a gente o assessor parlamentar do senador Marcos Pontes, João Eduardo Tabaliba, que nos falará sobre o projeto que está em curso no Senado e o substitutivo apresentado pelo senador Marcos Pontes. Ana Amélia, é um prazer estar aqui com você, tá? Doutor João Eduardo também, e eu te passo a palavra para você fazer, Ana Amélia, devido à apresentação aí do evento, a ideia, e o doutor João Eduardo também, como um especialista aí, um estudioso do tema, a apresentação que ele fará do projeto e do estágio em que está o projeto de lei no Congresso Nacional. Presidente, muito obrigada, primeiro pela honra da sua participação em mais um evento da nossa comissão, né? Hoje nós estamos aqui com o primeiro e o terceiro vice-presidência do IAB, que é sempre uma grande honra para nós. Dando conhecimento, né? Boa tarde aos nossos ouvintes do canal da TV IAB, que sempre nos prestigiam. É sempre um prazer muito grande contar com a participação de todos, dos nossos estudantes também, que eu também tenho um aviso aí especial para vocês, né? E para quem está chegando agora, comunicando que a nossa comissão, há mais de um ano, vem realizando mensalmente eventos sobre inteligência artificial, exatamente porque o tema está sendo discutido, né? E nós queremos dar conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento. Uma notícia para vocês é o seguinte: aqueles que desejam participar de um certificado de participação aqui do evento, vocês, por favor, entrem na página do site da UAB, né? Do IAB, iabnacional.org.br. Na margem lateral direita, vocês vão ver uma seção chamada Eventos, Fevereiro, e terá o nosso cartaz e todas as informações para vocês entrarem com os dados para vocês poderem solicitar o seu certificado de participação, né? Eu cumprimento também, presidente, os membros da nossa comissão, que também estão nos assistindo. Todos nós trabalhamos muito exatamente para trazer conhecimento para o IAB, né? E agora, apresentação do doutor João Eduardo. Bom, senhores, boa noite, obrigado pelo convite.
Eu vou compartilhar aqui um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses 6, 7, 8 meses que a gente veio trabalhando com o PL 2338. A gente teve a notícia, né? O senador Pacheco apresentou o PL 2338. É assim que a notícia começou a ocorrer, o senador Marcos Pontes teve interesse e ele pediu para que fosse criada uma subcomissão na Comissão de Ciência e Tecnologia. E quando a gente começou a ter uma série de audiências públicas e começou a ler o PL, a gente percebeu basicamente duas coisas. O PL estava com medo, a gente percebeu muita trava, muito mais um caráter punitivo, dando a impressão de que havia um medo à implementação da nova tecnologia e que ele já estava ultrapassado. Isso aí, e nesse ponto não é uma crítica, nesse ponto as pessoas precisam entender que a IA talvez seja o tema de mais difícil regulação que a gente vai enfrentar na história. Seja porque ele não está num ponto maduro ainda de entendimento. Nós, não somos nós aqui não, ninguém no mundo sabe ainda aonde ela vai parar, ninguém sabe ainda ao certo quais as esferas de nicho de conhecimento que serão afetadas e nem como. E um outro desafio, que eu acho que esse é um desafio que muita gente não se atentou ainda, é que diferente de outros nichos econômicos ou outros nichos do conhecimento, uma regulação ou uma legislação nacional, por melhor que seja, ela vai ser ineficaz. Por que isso? Porque basta um país dos 193 países que compõem esse planeta não regulamentar a inteligência artificial, você desenvolver uma inteligência que não importa onde ela vai ser desenvolvida, a capacidade nociva dela, ou benéfica, ela vai afetar o mundo inteiro. Então, esse desafio é muito grande, razão pela qual a gente vê os Estados Unidos, no final do ano passado, soltar uma diretriz baseada em princípios. A Europa, no começo do ano, teve a capacidade de soltar uma regulação, em menos de um mês já voltou atrás, porque ela viu que não deu certo. E esse espírito foi o que levou a gente a tentar criar a gente criou esse substitutivo. Não sabe se vai ser aceito ainda, mas a nossa ideia foi ir para uma linha muito mais de princípios, tá? E esse substitutivo, ele visa tanto o desenvolvimento da IA, porque não adianta você querer engessar o desenvolvimento de uma coisa que você não sabe o que é ainda. A gente sabe o que ela é hoje. A gente não sabe se amanhã, por exemplo, daqui a um mês o chat GPT, que é uma IA degenerativa, pode estar ultrapassado. Porque se a gente já está usando a ferramenta, significa que quem está desenvolvendo já tem coisa muito mais desenvolvida do que a gente tem conhecimento hoje. Nesse sentido, a gente criou uma matriz de risco, tentando identificar quais são os assuntos e os processos da nossa sociedade que a gente classifica como crítico, fazendo com que qualquer inteligência artificial que fosse criada nesses processos, ela tenha uma obrigação maior de divulgação de informação. E aí a gente recebe algumas críticas falando assim, mas vocês não falaram para quem? A gente não falou para quem porque a gente não pode falar para quem, porque a organização do Estado é competência privativa do Executivo. Então a gente não poderia, no substitutivo, dar um nome de uma agência ou falar para o Executivo criar uma agência. Então a gente deixou só entender que seria alguma autoridade. Mas aí um outro problema também a gente já tem, porque a gente já conversando com pessoas de agências, eles não estão prontos para receber e criticar esse tipo de informação. E aí a gente corre um sério risco da gente nunca ter pessoas capacitadas nesse tipo de assunto, porque a burocracia nossa não dá velocidade suficiente para que você tenha servidores públicos hábeis a entender esse processo. Então,
é um caminho difícil, eu acho que é a razão pela qual o senador Eduardo Gomes até hoje não pautou. A gente vê realmente as pessoas preocupadas, e o próprio TSE hoje ia votar uma resolução, eles estão preocupados com o uso, né? Na verdade, eles estão preocupados com o uso, com o dano que o uso atual pode gerar. O substitutivo não fica focado no uso, ele fica focado muito mais no desenvolvimento, porque o desenvolvimento é uma parte muito importante. Se você conseguir colocar princípios para a inteligência, a tendência é que ela seja, o risco de dano à sociedade seja menor. Assim como a gente inovou aqui, até na conversa com a doutora Patrícia Peck, e eu nunca tinha pensado nisso, essa ideia, esse mérito tem que ser dela, a gente colocou obrigações para o ser humano. Como o ser humano deve interagir com uma inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, principalmente as mais novas, elas têm a capacidade de aprender da forma como a gente as trata. Então, a gente tem que estabelecer uns princípios mínimos de convivência harmoniosa com essa inteligência para que ela entenda a forma como ela deve tratar o usuário, entendeu? Então, basicamente, a ideia por trás do nosso projeto, do nosso substitutivo é essa. Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Temos. Doutor Carlos, eu posso fazer um introito aqui da linha do tempo para Pois não, claro. os nossos ouvintes terem conhecimento dessa linha, um breve resumo dessa linha do tempo no Congresso. Ok, Jean Eduardo? Claro, Maria Amélia, por favor. Vamos lá, vários projetos de lei em andamento, tá? Em 2022, o presidente do Senado instalou uma comissão de juristas com essa responsabilidade de subsidiar a elaboração de um substitutivo sobre inteligência artificial para regular a IA no Brasil, tá? Juntou alguns projetos de lei, o 5051, o 21, o 8772. A comissão de juristas realizou diversas audiências públicas, inclusive com convidados internacionais, né? O relatório final foi apresentado ao Senado e o senador Rodrigo Pacheco apresentou o PL 2338 exatamente como foi apresentado pela comissão de juristas no seu relatório final, tá? Depois, em agosto de 2023, foi criado, no âmbito do Senado Federal, a CTIA, Comissão Temporária de Inteligência Artificial, onde nosso senador Marco Pontes, ele é o vice-presidente, inclusive realizando várias audiências públicas, inclusive com a própria participação nossa, presidente do IAB, onde nós estivemos presentes, né? E apresentamos o nosso posicionamento, e, doutor João Eduardo, muito em cima do que o senhor está falando, sabe? É muito difícil você legislar sobre o que você não sabe, não é? E não se deve fazer isso, né? E também não engessar a tecnologia por excesso de regulamentação, né? Então, essa visão, como o senador apresentou o substitutivo dele, principiológica, ela é fundamental, porque nós não podemos, como eu falei, engessar a tecnologia por excesso de regulamentação, né? E depois veio a apresentação do substitutivo do senador Marco Pontes, e agora, eu estava vendo que foi apresentada agora, doutor João Eduardo, em fevereiro, um outro projeto de lei, quer dizer, não basta todos esses que nós temos, né? Foi apresentado um projeto de lei 210 de 2024, também para regular a inteligência artificial. Quer dizer, nem bem os debates ainda estão sendo conduzidos, e novo projeto de lei é apresentado. Eu não tenho dúvida, não, que pode ser que ele seja reunido, né? Então, eram essas, Carlos Eduardo, as considerações que eu queria fazer inicialmente, passando para você fazer as suas indagações, né? Aproveitar a presença aqui do doutor João Eduardo, para que a gente tenha uma linha de corte de como aconteceu, né, o andamento da regulação da IA no Senado Federal.
Obrigado, Maria Amélia, muito oportunos aí seus esclarecimentos para informar os nossos ouvintes. Eu também fiz aqui, doutor João Eduardo, um estudo sobre essa evolução da inteligência artificial, que tem sido um tema muito debatido, especialmente na minha área, na área da justiça criminal, sobre a contribuição que ela pode dar, no sentido de acelerar os processos, de dar mais precisão e mais confiança na questão probatória, até na análise probatória, e se ela efetivamente vem para acrescentar e aonde ela pode gerar uma confusão e levar a determinados erros, né? Como precisa ser feita a fiscalização humana, a questão dos algoritmos, quem vai efetivamente alimentar esses programas, esses sistemas de inteligência artificial, se eles irão colaborar ou se eles poderão acabar mantendo os preconceitos e uma forma de justiça engessada e congelada a partir do momento que venha a reproduzir e não gerar uma nova inteligência, mas reproduzir o que já existe. Mas eu percebi no estudo do projeto do senador Rodrigo Pacheco, que foi em cima do trabalho da comissão de juristas, uma estrutura onde há uma ênfase bem grande na proteção do direito dos cidadãos. Talvez pela experiência que nós tivemos com a internet, eu vi o projeto, a primeira parte cuida da proteção de direitos de pessoas afetadas. Um capítulo sentido da garantia dessas pessoas que forem afetadas, os seus direitos para reparar o mal causado, para ter uma informação sobre o porquê daquela decisão, a forma como foi alcançada aquela decisão. Enfim, as pessoas que sejam atingidas por algum sistema de inteligência artificial estariam protegidas por essas inúmeras garantias que estão lá. Depois há uma categorização de riscos, né? Onde eles colocam lá o risco excessivo, que são atividades que estariam inteiramente vedadas a utilização de inteligência artificial, e o alto risco, que deveria ter o controle estatal e atividade, portanto, com o funcionamento do poder público, da justiça. Depois há uma ênfase na governança, com a transparência, destaco aqui, são inúmeros aspectos para uma boa governança, a supervisão humana, a responsabilidade civil daqueles que são prejudicados, passa finalmente para uma supervisão e fiscalização pelo Poder Executivo. Temos, então, a parte o poder central, né, o órgão central que vai fazer o controle, e nessa atuação do órgão central eles fixam sanções administrativas. E só no final do projeto é que vemos que temos ali as medidas para fomentar a inovação. Então, vemos que o projeto está baseado dentro, talvez, da linha constitucional da proteção e garantias aos cidadãos que possam ser atingidos pelo uso da produção indevida da inteligência artificial, e sobe apenas no final essa questão das medidas para fomentar a inovação. Já no substitutivo, apresentado pelo senador, eu constatei que tem as questões iniciais, mas antes mesmo da avaliação de risco, tem essa ênfase no fomento ao desenvolvimento e uso, inclusive com a disponibilização de recursos financeiros pelo poder público para incentivar o empreendedorismo nessa área que é muito, muito importante. E que houve também essa coisa, ao invés de um poder central, a criação do Conselho Nacional sobre Inteligência Artificial, e que cada agência reguladora que deveria ter um setor de inteligência artificial nos quais seus membros participariam desse Conselho Nacional, inclusive com órgãos da advocacia, da justiça, nesse conselho, porque entendeu-se, e acho também de forma acertada, que, tendo em vista se tratar de um sistema tão transversal que atua em várias áreas, como eu disse, agricultura, transportes, justiça, poder público, privado, indústria, é muito difícil que um órgão central tenha conhecimento para criar as regras da sua utilização em todas essas áreas. Eu, então, faço aqui, feitas essas considerações, que foi o que eu procurei detectar, e vejo que o grande conflito é esse. A partir da internet, lembrando, a internet, quando nós começamos, né, quando ela foi um mundo novo,
e as próprias decisões judiciais estão dando uma ampla liberdade para todos dentro da internet. E hoje, o mau uso dessa liberdade excessiva, estamos na contramão, onde precisamos criar os controles para o uso e a produção indevida de conteúdos na internet, né? A questão que a imprensa foi muito afetada por isso, com a questão das fake news. E temos também a questão das deepfakes, que dão uma ideia de que a pessoa viu e ouviu alguma coisa, mas aquilo não é verdade, aquilo é uma coisa criada por um robô, pela inteligência artificial, que faz parecer que a pessoa está efetivamente praticando aquele ato, ou fazendo aquele discurso, ou seja, um mundo inteiramente artificial. Acho que esse é o conflito que temos, e vejo esse conflito também entre o projeto do senador Rodrigo Pacheco e o substitutivo. Feitas essas considerações, doutor João Eduardo, eu gostaria de lhe perguntar exatamente isso, sobre os mecanismos de controle no substitutivo, com relação à questão da criação de fake news, deepfakes, se há alguma ideia de como isso poderá ser feito, com a questão, por exemplo, que estão estudando de criar a linha d'água nas empresas que façam, nos sistemas que produzam inteligência artificial, uma linha d'água para que se possa identificar a origem daquilo que foi produzido. Então, vamos lá. Sobre isso, exatamente, se eu não me engano, tem um artigo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo no substitutivo, que a gente incorporou da diretriz americana. Os Estados Unidos, quando soltou a diretriz dele, em um dos artigos ele fala que todo o conteúdo gerado por IA tem que ter uma frase, tem que ter uma marca d'água informando isso. A gente colocou também em algum artigo do substitutivo aqui, eu só tenho que achar depois com calma. Aqui, ó, artigo 14. Os operadores de sistema de IA de qualquer nível de risco que gerem conteúdos devem ter o conteúdo autenticado e a imposição de marca d'água para rotular claramente o conteúdo gerado por IA. Então, tipo assim, no artigo 14 a gente pediu isso. Uma coisa que eu acho importante deixar claro é o seguinte, gente, IA, a princípio, por exemplo, até hoje, até dia 27/2 de 2024, por enquanto ela é uma ferramenta. Então, tipo assim, o que estão acontecendo estão criando formas da gente conseguir otimizar e realizar as nossas tarefas de uma forma mais eficiente, mais otimizada. Isso significa voltar no passado, por exemplo, que você batia um prego com um porrete, depois você começou a bater um prego com um martelo, mas você ainda precisa da interação humana para você ganhar efetividade. Então, por exemplo, eu posso falar aqui com vocês. A gente usa aqui no gabinete o chat 4.0. Significa que todos nós daqui do gabinete vamos usar igual? Não. A capacidade crítica e a capacidade de conhecimento de cada usuário vai elevar você a usar essa ferramenta de uma forma ou de outra. Então, essa possível criação de deepfakes, a gente tem basicamente 2 pontos, né? Ou o criador da inteligência artificial já cria ela com esse fim, ela vai ser gerada de forma autônoma, ou o operador vai ser o responsável pela criação desse documento, desses processos. Mas, e aí a grande diferença é, tipo assim, a gente nesse momento não se preocupou muito com isso, a gente se preocupou mais com o desenvolvimento, porque se eu ficar com medo de possível resultado, que eu não sei o que vai acontecer ainda, a gente não vai fazer nada no país. E não fazer nada no Brasil não significa que não vai ser feito no mundo. Significa que, na verdade, em outro país, essa tecnologia vai ser criada e o brasileiro vai sofrer de forma igual, tendo ou não fechado uma porta, tendo ou não aumentado a sua barreira de entrada. Essa discussão eu acho que vai ser mais importante, mais calorosa aqui no Senado e na Câmara, para conseguir chegar a uma... Tem risco, tudo tem risco. A verdade, se o ser humano não quisesse viver com risco, era melhor nem ter sido mais rápido, né?
Era melhor ter deixado o outro ser o mais rápido, que aí não vive risco. Agora, a mitigação do risco é necessária, né? A avaliação de risco e mitigar é necessária. A razão pela qual a gente tentou criar, o senador criou uma tabelinha no anexo 1 com uma tentativa de implementação de uma análise de risco sobre IA. Vai ser efetiva? É a mais correta? Não sabemos. Foi o que o tempo e que o momento, a época, nos deu a oportunidade de fazer. A gente acha hoje que essa linha do substitutivo é a linha mais correta. É acertada? Sabe, é um assunto muito amplo, muito delicado, e que as certezas elas não existem. Eu estava discutindo com ele, ele foi alvo de uma campanha com relação ao voto do Flávio Dino, e eu estava conversando com ele. E aí, aproveitar que o doutor Carlos Eduardo é criminalista. Talvez uma discussão que a gente tenha que ter não é nem a criação de novos tipos penais. Talvez a discussão tenha que ser um agravamento ou novas penas pela utilização da internet ou de uma IA. Por quê? Porque quando a gente tinha uma injúria ou uma difamação, vamos lá, antes do século XXI, a injúria e a difamação ficava no nosso ciclo de amizade, talvez em um bairro. Hoje, com a internet, dependendo do que acontece, você tem casos de injúria e difamação mundiais em questão de segundos. E a pena é a mesma. Então, se eu falar mal de alguém para o meu coleguinha de trabalho aqui, ou postar na internet alguma deepfake, uma mentira para a pessoa, a penalidade hoje vai ser a mesma. Então, talvez não seja a IA o problema com relação a possíveis proteções a direitos e garantias. Talvez a gente tenha que ter coragem de pensar sobre a punibilidade desse uso, porque vai acontecer. Por mais que a gente tente regulamentar isso de uma forma mais rígida ou menos rígida, fato é que vai acontecer, porque, infelizmente ou felizmente, esse processo não está sobre a tutela nacional. É um processo mundial. Talvez o processo mundial mais... A gente já viu processos mundiais, por exemplo, regulamentação da aviação civil. A regulamentação da aviação civil é uma regulamentação mundial. Veio da ONU com as primeiras notícias em 1948, e você tem no mundo inteiro hoje uma regulamentação quase que homogênea no mundo inteiro, para que você tenha um transporte público de aviação civil exequível. E a IA ela é parecida, só que numa velocidade muito mais assustadora. Então, tipo assim, eu não vejo como, por exemplo, se o senador Eduardo Gomes não acatar o nosso substitutivo e acatar o projeto inicial, o 2338, vai ser ineficaz. E talvez, se acatar o nosso substitutivo, talvez ele seja ineficaz. Mas por quê? Porque a gente não tem um nível de maturidade, não é nacional, é mundial sobre o tema. Tá tudo acontecendo, a gente não sabe ainda, a gente não viu o limite, a gente não sabe ainda onde pode chegar. O que a gente sabe é que hoje nós temos ferramentas que facilitam a nossa vida e que dão uma capacidade de trabalho absurda. Mas vai parar aí? O Elon Musk anunciou há poucas semanas que quer criar uma frota daquele robô dele, Optimus, até 2030. Aí cada um de nós, seres humanos, vamos ter um robô de titânio em casa, com inteligência artificial, e se for hackeado, e aí? Vocês, por curiosidade, perguntem para o chat GPT se eles forem hackeados, ou se mudar as diretrizes de segurança, se ele consegue identificar se ele está fazendo bem ou não à humanidade. Eu fiz essa pergunta aqui. Ele fala que é verdade, que se for alterado, ele pode fazer mal, e ele não tem a capacidade de julgar se ele está fazendo bem ou mal.
Ô, João, eu queria que você pudesse esclarecer aqui agora, no nosso papo antes de começar a transmissão, né, Carlos? Ele estava comentando que o projeto o substitutivo do senador propôs, e que eu concordo, é um estágio antes do que foi apresentado pelo substitutivo. Vocês estão trabalhando com princípios, não é isso, João? Sim, a ideia é princípios. Primeiro, é uma matriz de risco. Para quem for criar o seu programa, saber se ele está criando um programa de alto, anterior, baixo. Né? Na criação. Exatamente. Na verdade, você tem que começar na criação. Então, a ideia era identificar se ele é alto, médio ou baixo risco, dependendo do tipo do nicho do conhecimento e com grau de automação. E aí, com essa matriz de risco, ele vai se enquadrar no substitutivo com as suas obrigações. Quanto maior for o risco, mais obrigações ele teria. Que obrigações seriam essas? Seriam informar sempre ao Estado o seu grau de desenvolvimento, assim como dar acesso a autoridades do Estado, e aí entra a razão do Conselho Nacional, para você poder ter especialistas de todas as áreas, porque eu não tenho como controlar, nós não temos como controlar onde a sociedade vai começar a estudar ou criar uma IA. Eu não sei se ela vai criar sobre telecomunicações, se ela vai criar sobre aviação civil, se é energia, se é sobre água, se é sobre medicina, a gente não sabe. Mas o que a gente tem que ter é as melhores mentes disponíveis hoje, que estão à disposição do serviço público, para que possa auxiliar nesse processo e identificar possíveis riscos. Porque se a gente consegue identificar possíveis falhas ou riscos durante o processo de criação de uma IA, a gente tem uma maior chance de deixar esse produto ou não sai, ou não vai a mercado, ou corrige para que quando ele for a mercado ele mitigue os riscos da sociedade. Então, basicamente, a nossa ideia por trás era essa. Não tem como ir muito além disso hoje, porque a gente não sabe exatamente nem os processos que eles estão usando hoje em dia. A gente tem conhecimento dos processos de criação dos que já foram feitos. Dos atuais, a gente não sabe. O Carlos, ficou muito claro para nós, IAB, lá na audiência pública que nós participamos, né? Foram mais de 9 audiências públicas, né, João, se eu não me engano. Ficou muito claro, pelo menos na 9ª que nós participamos, para nós, que todos os participantes, sabe, Carlos, diziam o seguinte: olha, não se pode dar o mesmo tratamento para setores distintos. Isso ficou muito claro. Todos os palestrantes disseram isso, né? Que estavam participando ali. Então, Carlos, para mim, essa criação da autoridade central, ela vem solucionar já na própria iniciativa legislativa, porque o processo legislativo sempre deixa para regulamentar depois, né, Carlos? Sim. Aconteceu com o Marco Civil 2 anos depois, aí sumiram as punições, aquilo que a gente conhece. Então, se já cria no corpo, né, legislativo a criação de uma autoridade, e junto com o Conselho, que, aliás, o substitutivo do senador, ele veio bem parecido com a LGPD, né, Jean Eduardo? Colocou a autoridade e já criou o Conselho também, um Conselho de notáveis, porque eu não sei se vocês concordam comigo, aí eu jogo para debate. Não pode ser uma autoridade, né? Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está reivindicando assim, né, a titularidade. Quer dizer, ela tem 4 pessoas para fiscalizar, não está dando conta da LGPD e agora quer entrar na IA. Ela tem que ser uma das, né? Eu não acredito que ela possa dar conta disso tudo, entendeu, Carlos Eduardo? Sim. Anabela, eu concordo com você, e você está muito mais dentro do tema do que eu, mas a gente vê outras experiências que essa centralização não deu certo e acabou engessando o desenvolvimento de determinadas atividades, né? Do mesmo jeito que a gente tem hoje em dia a informática, né, um grande
mercado, essa questão da internet, também de inúmeras oportunidades de startups, a inteligência artificial também vai gerar oportunidades de mercado muito grandes. Então, embora ela tenha riscos, e como disse o Dr. João Eduardo, os riscos sempre existem, ela tem também uma oportunidade de mercado muito grande. A questão é achar o equilíbrio entre o controle dos riscos e o fomento à atividade, que é que o substitutivo enfatiza bastante e faz um viés, não é, dentro do que está no projeto, que é uma linha, vamos dizer, de controle, 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 e o substitutivo vem numa linha de incentivo à atividade, de soltar as amarras para que as pessoas, e até criação de verbas pública para que as pessoas possam tentar desenvolver, e aí nós vamos entrar num mercado que é um mercado gigantesco, um mercado mundial, nessa coisa da produção da inteligência artificial. Essa aqui que eu entendi o conflito. Eu ia perguntar, doutor João Eduardo, linhas básicas, isso, a diferença que eu vi na parte dos riscos, mas acho que ele colocou já na resposta anterior, entre o projeto do senador Rodrigo Pacheco e o substitutivo do senador Marcos Pontes, mas eu acho que ele explicou a questão da tabela aí, né? Porque ali há entre o risco excessivo e o alto risco, ele criou uma outra tabela que a coisa vai ser classificada e há uma liberdade maior para a produção dos sistemas de inteligência artificial, apenas com uma responsabilidade maior, com umas exigências maiores, conforme o grau de risco. É isso mesmo, doutor Eduardo? É essa a ideia. É essa a ideia. Assim como é uma coisa que a gente colocou um pouco diferente também, que deixa eu pegar aqui os artigos quais são certinhos, é com relação à responsabilidade do desenvolvedor. Então, tipo assim, a gente colocou o seguinte: quanto mais automatizado for o sistema, se o sistema de inteligência artificial for totalmente automatizado, a responsabilidade está recaindo sobre quem desenvolveu o processo. Porque os usuários humanos, eles serão basicamente um passageiro do resultado de um processo autônomo. Então a gente não teria responsabilidade. E quanto menos autônomo for o sistema, ou seja, quanto mais a vontade humana estar no resultado do produto gerado pela IA, maior a responsabilidade do usuário. Essa gradação a gente colocou também no substitutivo, por duas razões. Primeiro, que não pode uma empresa criar uma inteligência artificial completamente autônoma, ou seja, sem necessidade nenhuma de interação com os usuários ou com quem vai sofrer isso e não ser responsabilizado por isso. E, por outro lado, também não pode o desenvolvedor de um sistema, como, por exemplo, a gente está preocupado com as deepfakes, a empresa cria um sistema de edição de vídeo e o usuário desvirtua a utilização desse sistema de edição de vídeo para criar vídeos fakes, criando prejuízos assim a terceiros. Aí a responsabilidade a gente tem que é de quem usou a ferramenta para o mal, entendeu? Então essa criação a gente colocou, essa distinção ou inovação a gente também colocou no substitutivo. A gente tem que aguardar. O desenvolvedor não vão apanhar. Então, eu estou aguardando também as pedradas chegarem. As pauladas, né? Mas a gente tem que colocar no campo a discussão. Qual foi um dos nossos maiores medos ano passado? A gente estava vendo que o assunto estava com tanta força que estava correndo um risco de ser aprovado de qualquer forma. Eu tive a mesma sensação, João, do jeito que estava, só porque foi uma comissão de juristas que não sabem tecnologia, aliás. E aí, a nossa ideia, a gente fez um substitutivo quase que disruptivo. Já apanhamos de uma vez ou outra aí de um artigo, mas a pessoa escreveu com um fígado e não com a crítica que pudesse ajudar. E a nossa expectativa sincera é que pelo menos ele motive uma discussão real, sabe? A gente tem que ter a capacidade de sentar com calma, porque se a gente não discutir agora, alguém vai estar discutindo, vão fazer coisas e a gente só vai sofrer. E a gente corre um sério risco de no futuro ficar só lamentando
a perda de oportunidade que a gente teve e não usou. Doutor João Eduardo, o senhor observou bem, a sua observação foi pertinente com relação às vezes, um dispositivo penal que aumente a pena para a utilização de deepfake, sistemas de inteligência artificial na prática de crimes, às vezes tem muito mais efeito, é muito mais prático do que colocar para cada crime específico qual seria o aumento possível. Essa linha já vem sendo adotada com relação à utilização de aparelhos eletrônicos e de internet. Nos crimes contra a honra, a pena é triplicada. O estelionato agora, com penas quando é utilizado instrumentos eletrônicos também, de rede, para iludir a vítima, a pena fica significativamente maior, dando pena mínima de 4 anos. Então, o legislador já tem optado por esse caminho. Mas, ainda assim, eu indago, porque a maioria dos problemas que surgem nessa questão da deepfake são a utilização indevida de imagem e voz da pessoa, não é? Fazer uma criação que leva um terceiro a erro com relação ao fato. Não seria o caso do dispositivo já ter uma proteção quanto a isso, ao direito de imagem, a essa possível utilização indevida, sem autorização da pessoa que a sua imagem está sendo utilizada, para já criar algo que cerceie essa utilização dentro dos sistemas de inteligência artificial, até para efeito de propagandas e tudo mais, a utilização da imagem da pessoa sem autorização, que pode ser para tudo, para efeito de divulgação, de propaganda, ou às vezes até para denegrir a imagem daquela pessoa, porque é uma situação que causa um dano muito grande, dependendo da atividade, ou um jovem, uma criança de 14 anos, que façam imagens sexuais dela e divulguem aquilo, coisas do sistema, obviamente, que ela não tenha participado, até a questão da atividade política também. Tem uma série de coisas onde a utilização indevida da imagem, criando as deepfakes, causam danos variados. Mas a proteção da imagem já poderia vir num dispositivo único. O que o senhor pensa sobre isso? Para ser sincero com o senhor, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que a ideia é muito boa. Até porque, por exemplo, eu já sofri isso. Por exemplo, dependendo do documento ou do assunto que você peça para o chat GPT realizar, a resposta que ele te dá é: não estou autorizado a fazer esse assunto, porque se trata de assunto de relevância mundial, entendeu? Então ele já existe trava, pelo menos no chat GPT, para isso. Eu acho que é possível que no desenvolvimento haver travas, por exemplo. Se você quer criar um vídeo e pede para a IA inventar uma figura, ela pode inventar a figura de qualquer humano que não há problema nenhum. Mas eu acho que se ela pedir para usar a figura do Dr. Carlos Eduardo, eu acho que é possível que apresente. Aí a gente tem que pensar como é que vai. Ela vai ter que ler em teoria, ela pode ler o contrato. Ela pode ler o contrato, verificar a assinatura digital e falar: realmente o Dr. Carlos Eduardo autorizou o uso de imagem dele. Eu não acho que seja impossível de se fazer. Eu penso que talvez seja uma proteção ou que venha reforçar a proteção que o direito de imagem merece para evitar a utilização indevida nesse mundo que a gente sabe é um mundo gigante, né? A gente não sabe onde nós vamos parar com a inteligência artificial, que sabemos é como a inteligência humana. A inteligência artificial está quase na pedra roseta, está começando, né? E nós já estamos na internet. Se o senhor autorizar, eu vou usar a sua ideia para conversar com o senador semana que vem, quando ele chegar, para ver se a gente consegue pensar em como escrever isso. Mas eu acho que é muito viável a ideia. Tá, muito obrigado. Acho que fica a minha sugestão aí. É isso que a gente está falando. A tecnologia, ela nunca é culpada de nada, mas sim o uso que o humano dá a ela. Ela nunca é culpada de nada, não é verdade? O João Eduardo, a exemplo do STF, né? Como que o Congresso, como é que o Congresso está se preparando para utilizar a IA generativa para melhorar seus processos, agilizar trâmites necessários, né, ao nosso desenvolvimento? Olha, eu não tenho notícia desse trâmite aqui no Senado.
Tá? A gente no gabinete, a gente tem usado de forma, espero eu, sábia, né? Mas com relação ao legislativo, eu não tenho notícia. Até porque o nosso sistema, o nosso processo, ele é muito simples e estanque. Na verdade, ele é simples porque é meio que um processo que ele aceita as ideias de cada parlamentar e aí cada gabinete vira que quase um legislativo autônomo, entendeu? Então, por exemplo, o nosso gabinete aqui, a gente tem autonomia de pensar no que o senador quiser, e a gente apresenta. E o processo do legislativo hoje ele é muito simples. Ele só recebe a ideia de um senador, não cria juízo de valor e encaminha para a comissão, e aí um humano escolhe quem vai ser o relator. Aí sim, esse relator tem que pegar todas as ideias e fazer o juízo de valor. Mas eu não tenho notícia ainda do Senado tá se preparando ou pensando em utilizar esse tipo de inteligência nos seus processos ainda. Não tem nenhum projeto de lei ainda escrito por IA, não, né? Deve ter. Mas eu não vejo isso como um problema. Não, Porque a inteligência do humano, tipo assim, a IA não vai acordar, você não vai logar no seu chat e vai estar parido lá um PL. Não. O PL ele vai existir na medida com que o ser humano pede para ele e no limite do pedido. Então, na verdade, o que a gente gastaria um dia para escrever, ele escreve em 5 minutos. isso. Então, assim, eu vi que saiu notícia, saiu gente reclamando, uma série de coisas falando, apresentei por IA. Gente, é uma ferramenta. Então, daqui a pouco você não pode mais ter um PL escrito por Word. Você tem que voltar a ser manuscrito, vão pegar a caneta lá e a gente vai escrever o PL, porque o Word, a edição de texto hoje, ela agilizou o manuscrito, assim como a inteligência artificial hoje vai usar a nossa capacidade de pensar, mas e aí, o que talvez a geração nossa tenha uma vantagem sobre a geração nova, e isso me assusta, é o seguinte: se houver a perda da capacidade crítica do ser humano, a inteligência artificial não vai ajudar para nada. Porque a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que pedir, a gente tem que saber criticar o que foi escrito. Porque a IA ela faz um papel de pegar no banco de dados dela o que é de relevante e soltar um texto para a gente. Agora, se a gente não tiver a responsabilidade de ler, de criticar o texto e saber se pode usar ou não, é um outro problema. Mas a geração por IA por si só, eu não vejo como tabu. O Carlos, uma das do posicionamento manifestado pelo IAB na nona audiência pública da CTIA, até por sugestão do nosso colega de membro da comissão, Dr. Matheus Pupp, que é um super advogado de direito digital internacional, nós até incluímos isso aqui, claro, com a autorização do nosso presidente, né? João, a gente está falando de black box e transparência, né? Nós nos manifestamos no seguinte sentido, né? Está havendo muita discussão sobre isso e defendendo que as empresas têm que abrir esses dados para discussões judiciais ou regulatórias. E nós consideramos que seja impossível essa questão, primeiro pela insegurança técnica e também pela questão da propriedade intelectual e industrial. Bom, então, eu acho que esse é mais um tema que vai espantar a empresa daqui. Entendeu? Não é quem for desenvolver o sistema. Se ele se deparar com um risco desse, que ele pode perder o negócio, o business core dele, ele vai mudar de país e vai continuar vendendo no Brasil. Ou as pessoas... Então, é esse tipo de ação que a gente tenta evitar. Por isso que no substitutivo, a tendência nossa foi criar um processo de elaboração quase que colaborativo entre a empresa e o Estado.
para que haja uma conversa a todo momento entre empresa e Estado, a fim de minimizar esses medos. Porque a minha leitura hoje é que toda essa tentativa de decisão ou de regulamentação mais exacerbada, para mim, decorre do medo. É normal. A gente está diante de um processo que a gente não sabe o que vai acontecer, nem os impactos reais, seja com a nossa profissão. Tem gente que fala que o advogado e o juiz vão deixar de existir em breve com a IA. Entendeu? O próprio, que a gente estava conversando mais cedo, o próprio Elon Musk falou que ele é contra, mas que os estados deviam começar a pensar num salário mínimo mundial, porque a inteligência artificial vai deixar grande parte da população sem trabalho. E aí eu falo mais, principalmente da parte da população que não tiver capacidade crítica intelectual. Porque se você não conseguir se colocar numa posição de que você seja diferente, a gente não vai ter a mesma capacidade de resposta de uma inteligência artificial. Se você for querer competir sua capacidade de produção com uma IA, ela vai fazer muito mais que você. Se ela mandar uma IA fazer um texto sobre um assunto, ela vai escrever 1000 vezes mais rápido do que qualquer ser humano. Mas a nossa capacidade de crítica, nossa capacidade intelectual é que não pode morrer. Isso. E foi isso, sabe, Carlos, que a gente defendeu lá na audiência pública, né? Que isso vai de acordo, vai de encontro ao substitutivo do senador, que nós entendemos que a atividade deve ser regulada, né, de acordo com o impacto trazido pelo sistema, né? Ela deve criando-se regras, né, de transparência, medidas de responsabilização, concebendo questões éticas, morais, sociais, e a regulação não deve ser prescritiva, mas calcada em princípios. Foi essa, basicamente, sabe, Carlos, o que nós defendemos na audiência pública. Eu vi as anotações, o resumo, era muito pertinente a defesa lá que vocês fizeram, que eu acho que é isso mesmo. A gente vive um momento entre o incentivo à atividade, ao desenvolvimento, e ter um cuidado para essa regulação não ser absolutamente inibidora de qualquer iniciativa. E, como diz o doutor João Eduardo, aí as pessoas irem produzir em outro local e não aqui no Brasil. Nós perdemos a oportunidade. Não é? Então, às vezes, o cuidado excessivo, o medo, pode acabar gerando a inibição da atividade, que é o que eu vi que está aqui, né, no conflito, e da explicação que ele deram, é exatamente não inibir a inteligência artificial generativa, né? Tem a proteção de direitos do cidadão, deve ser mantida, mas ela não pode ser colocada de forma a inibir toda essa iniciativa, esse empreendedorismo que pode gerar uma boa competitividade nacional e internacional para aquilo que for criado no Brasil. Mas, antes de tudo, nós precisamos criar, né? Dar esse incentivo às pessoas. Olha só, nada envelhece tão rápido quanto a tecnologia. O desenvolvimento da IA é acelerado. Quando saiu depois que saiu o relatório dos juristas, apareceu o ChatGPT. Quer dizer, já nasceu velho antes de ser votado, né? O desenvolvimento é acelerado, é dinâmico e não comporta um modelo tradicional de regulação, né? Então, a gente tem que trabalhar sopesando, né, a segurança jurídica, né, Carlos, com um texto que seja capaz de enfrentar a evolução tecnológica. Um modelo de autorregulação regulada. Seria o perfeito, né? Eu vi que essa como a proposta lá que você apresentou na audiência pública, né, que é a proposta exatamente isso, a autorregulação regulada do setor, ao invés dessa coisa de um poder central a regular tudo, a controlar tudo, que nós sabemos que não terá eficiência. E nem as próprias empresas vão querer bater em si mesmas, né? Achar que elas vão, como a gente está discutindo agora a regulação das redes, né, João, a mesma coisa, né? Como você colocou bem, Ana Amélia, eu li aqui a questão da propriedade intelectual,
não é? Que às vezes o sistema, essa questão de ter o controle, quer que haja o registro detalhado de todo o sistema antes, provavelmente o empresário não vai querer se expor a esse detalhamento todo perante o órgão público. Foi o que o João Eduardo falou, né? Vai todo mundo embora. Ninguém vai ficar aqui, sob pena dele não ter mais proteção da propriedade intelectual, da propriedade industrial, e nós continuaremos para sempre como consumidores de tecnologia e não produtores de tecnologia, que vai ser o eterno consumidor de tecnologia, né? E não num ambiente regulatório propício para que essas cabeças estejam aqui no Brasil, né? E que aqui possam desenvolver sistemas de IA com responsabilidade, com ética e com transparência, né? A questão entre a industrialização e a gente continuar exportador de commodities, ou se nós vamos efetivamente conseguir dar um salto, tá? E virar também exportadores de sistemas de inteligência artificial. É isso. Doutor Carlos, eu já estou satisfeita. O que você... Eu também estou esclarecido. Vou passar para o doutor João Eduardo, se ele quer fazer algumas considerações finais. Eu vou fazer a colocação aqui de tudo o que eu vi, não é, aqui do substitutivo. Eu parabenizo o senador, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, por sua iniciativa da Comissão de Juristas e o projeto que ele apresentou, muito preocupado com a proteção dos cidadãos. Acho que esse é um ponto relevante. Eu parabenizo também o senador Marcos Pontes, o doutor João Eduardo, pelo seu substitutivo, e a questão de mostrar esse outro lado, que é importante, muito importante, o incentivo ao empreendedorismo, senão vai ter uma regulação para o nada. Precisamos efetivamente cuidar da questão de verbas públicas que incentivem, que financiem, dar espaço para as pessoas e não deixar que o medo, não é, nos prive do devido desenvolvimento. Eu acho essa abertura, o debate feito no Congresso Nacional, com relação a duas visões que são importantes, que se somam, não se excluem, elas se somam e devem passar livre. Que eu acho que está no substitutivo, todos os princípios estão lá, da auditoria, da transparência e tudo mais, tudo preservado, mas de uma forma mais ampla, para não cercear a iniciativa individual. Eu parabenizo ambos os lados e deixo aqui para o doutor João Eduardo falar as suas palavras finais aqui, alguma consideração antes de eu fazer o encerramento, agradecendo muito a ele o tempo que ele dedicou aqui a nós, ao IAB, a fazer essa apresentação sobre a situação no Congresso do projeto sobre regulação da inteligência artificial. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço, deixar claro que nós aqui do gabinete estamos à disposição. A nossa ideia é essa, discutir. A gente não sabe se o que a gente está fazendo é o certo. A gente espera que seja, a gente acha que esse é o melhor caminho. Mas, como já foi dito antes, o caminho está escuro ainda, a gente não vê a luz. Porque a gente não sabe aonde esse caminho leva. Então, obrigado. Estamos abertos à discussão a qualquer momento. E a sua ideia do Dr. Eduardo, já anotei aqui, já vou falar com o senador, para ver se a gente consegue implementar, que eu acho que é uma contribuição muito importante, que a gente não tinha pensado nisso realmente. Isso pode ser uma trava no desenvolvimento de sistemas que pode, na verdade, poupar muito, muito prejuízo futuro. Então, obrigado por tudo. Muito obrigado por sua consideração. Isso é função do IAB, minha função como membro do IAB, da Ana Amélia também. A gente cuida dos objetos do IAB exatamente com o aprimoramento da ordem jurídica nacional. Então, o que nós estamos fazendo aqui, através do debate anterior, abrindo pessoas que podem dar sugestões, e é ótimo ver o nosso parlamento aberto a essas sugestões. Ana Amélia, eu passo para você também, agradecendo a você pela organização do evento, agradecendo a você pelo maravilhoso trabalho muito diligente que você está fazendo à frente da Comissão de Inteligência Artificial, para as suas considerações finais, as suas últimas palavras aí, antes do encerramento. Nós somos um grupo, né? Nós somos um coletivo na comissão, cada um com a sua expertise e todos trabalhando pelo bem comum,
que é apenas o desenvolvimento do direito, apenas. E contribuindo, como hoje nós tivemos a oportunidade de vivenciar, e contribuindo para o aperfeiçoamento da ordem legislativa também, é isso, né? Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? Ou seja, eu fiquei muito impactada, eu e Matheus Pupi, membro da comissão também, que estavam presentes lá, com as considerações feitas pelo senador Marcos Pontes, ao final de cada apresentação, Carlos Eduardo. Ele sabe tudo de tudo, né, João? O cara, como você falou, ele está fazendo doutorado, né? A gente, ou seja, além dele ser da área, né? Além dele ter da área de ciência e tecnologia, as audiências públicas presididas por ele foram muito mais ricas. E ele anotava tudo, e perguntava, e essa sensibilidade dele de perceber que ninguém quer só uma autoridade, não pode tratar igual assuntos diferentes. Então, a IA penal tem uma característica, a IA penal, cada um tem sua característica. Então, se a gente trabalha com princípios, né, e eu sou extremamente grata pela a gestão do qual eu faço parte, sabe, doutor João Eduardo, aqui no IAB, exatamente por essa pluralidade, né? Exatamente por estarmos todos entendendo este momento, que é o momento de pensar grande, né, Carlos Eduardo? É de pensar para o melhor do Brasil e não se esconder, né? Como é que chama? É avestruz, né, que se esconde. E o que eu tenho mais medo é a ignorância, não é no seu sentido de desconhecimento, não, né? João, doutor João Eduardo, nossa palavrinha em nome da nossa comissão, da nossa gestão mágica, obrigada pela sua presença. Nosso senador tinha compromissos já marcados anteriormente, na data que nós estipulamos, mas ele fez questão absoluta, Carlos Eduardo, de se fazer representado exatamente pelo seu assessor parlamentar, doutor João Eduardo, que, como vocês sabem, como vocês viram e tiveram a oportunidade de constatar, também sabe muito do que ele está falando. João, por favor, transmita ao senador os nossos mais efusivos agradecimentos e nos colocando aqui, através do doutor Carlos Eduardo, extremamente à vontade, à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tá, doutor João Eduardo, um prazer, tá, tê-lo aqui. Muito obrigado por sua contribuição, também a Ana Amélia, e nossas saudações ao senador, que aqui do Brasil, acho que ele é a única pessoa que conseguiu ir lá fora, no projeto Centenário, né, que teve no espaço. Sim. E viu aquilo todo que nós vemos por fotografia. Ele era a única pessoa que pôde ver com os olhos próprios que a Terra é redonda. O dia que o senhor vier aqui, na sala dele tem uma foto que ele tirou de dentro da estação. Fica atrás da mesa dele. Eu mostro ao senhor a foto. E ele não é um astronauta no sentido literal da palavra, ele sabe do que ele está falando, né? Não, eu espero que ele, essa experiência única que ele teve, não é, da visão magnífica, ele tenha também aí, estou vendo, pelo que a Ana Amélia falou, ele está dedicado na atividade parlamentar e que assim continue, procurando levar aí para o Congresso Nacional essa visão que ele possa ter, diferente da dos outros, mas do debate vai sair algo sempre muito melhor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, e dessa forma estou encerrando. Boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez, obrigado ao nosso palestrante, obrigado a Ana Amélia pela organização e obrigado a todos aqueles que nos assistiram nesse evento. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, tchau. Obrigado.